Amém. Eu não sabia como começar a pregação de hoje, e aí eu não escrevi uma introdução, eu só escrevi o resto da pregação. E justo hoje eu passei o meu roteiro para todo mundo que precisava, o pessoal das letras, dos versículos, assim, eu fiquei com vergonha. Normalmente eu escrevo, gente. Mas é porque eu tenho bastante vergonha de falar de alguns assuntos que mexem bastante na vulnerabilidade. Então, se eu não fizer contato ocular com o pessoal agora no comecinho, por favor, me desculpem. Eu vou olhar aqui assim para cima, olhar para a cruz, né? É brincadeira. Mas expectativas. Todos nós temos, acho, expectativas. Todos nós recebemos expectativas. E elas podem ser boas, elas podem ser ruins às vezes, dependendo de como elas estão orientadas. Mas é uma coisa que é comum para nós. Eu queria começar compartilhando um pouquinho da minha expectativa em relação a essa igreja. Contar um pouquinho de como que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui na Holiness Suzano em 2018, eu acho. Em 2018, eu vinha uma vez por mês aqui na Holiness Suzano dar estudo bíblico para os jovens, porque o pastor Manabo, na época ele era o pastor aqui da Holiness Suzano, ele me conhecia lá do acampamento Shalom, e ele viu que eu estava me preparando para o pastorado e ele chamou, né, para ter essa oportunidade de a gente estudar junto. Eu tinha muitos dos meus amigos que estavam aqui na igreja também, né, o Dais, que já desde aquela época. E eu, na época, eu servia como seminarista, preparando para o ministério lá na Holiness de Santo André. E daí eu vim para cá, em seguida, eu ficava nas duas igrejas nesse meio tempo, né, em 2018. 3 domingos por mês na Holiness de Santo André e 1 domingo por mês aqui na Holiness Suzano. Mas esse não foi o começo, na verdade, da minha história de como eu cheguei aqui. Em 2011, eu, pela primeira vez, fui no acampamento Shalom, servi como equipante, como voluntário lá. Lá no acampamento Shalom, várias das igrejas nossas da Holiness vão, o pessoal de outras denominações também. E tem muita gente que vai lá desde criança, cresce, né, vive no acampamento. Aliás, vive no acampamento mesmo, né? Os nossos irmãos aqui que estão ajudando no louvor, o Kei e o Sean, eles são os recordistas, acho que foram umas 20 vezes como acampante cada um. Graças a Deus, significa que é bom, né? O acampamento. Depois eles foram mais muitas vezes como equipantes também, serviu o Senhor, a Ju também. E lá eu fiquei maravilhado como Deus agia na vida das pessoas. E eu conheci outros amigos diferentes desde que eu tinha... Nossa, estou voltando muito na minha história. Eu era de Curitiba, quando meu pai ele era pastor na Holiness de Curitiba e eu morava lá. Quando eu vim para São Paulo, eu sou uma pessoa muito tímida, eu não conseguia fazer muitos amigos. E eu passei alguns anos não conversando com muitas pessoas, né, mais quieto, mais na minha. E daí, quando eu fui, né, lá no acampamento Shalom como equipante, comecei a fazer os amigos, comecei a servir a Deus, era tudo muito empolgante. E boa parte dos meus amigos, coincidentemente, era o pessoal aqui da Holiness Suzano. E a gente conversava muito como que era a realidade de cada igreja. Eu não conhecia ainda aqui, diferente do pastor Joel, que nasceu aqui nessa igreja. Eu comecei a ouvir falar, eu ficava empolgado e eu queria visitar. E daí, a cabeça de adolescente, né? A gente pegou a primeira oportunidade que tinha para eu visitar. Eu vim no Dia das Mães. E daí eu falei, nossa, né, vou aqui, e eu fico com vergonha, né, porque todo mundo estava celebrando o Dia das Mães, eu estava penetra aqui, né, mas tudo bem, o pessoal me acolheu muito bem, foi graça do Senhor. Depois eu vim mais uma vez no Dia dos Pais. Na terceira vez eu aprendi um pouco de sabedoria, eu vim num culto normal, ou pelo menos eu achei, era batismo. E daí eu pensei que eu estava pegando carona para a estação, e quando eu vi, eles me deixaram na chácara da Dona Midori. E daí eu fiquei muito assustado, porque eu achei que eu ia embora. E daí eles falaram, não, come aqui com a gente, vai ter o batismo e tal. E foi graças a Deus. Depois daquele dia, eu comecei a me lembrar bastante dessa igreja. Eu comecei a orar por aqui também, escutar das dificuldades que tinha. E eu comecei a criar muitas expectativas de, nossa, quando será que eu posso visitar novamente? Quando será que eu posso estar junto? E por 7 anos eu orava por essa igreja. Ao longo do tempo, essa expectativa foi mudando. No começo era, nossa, eu quero visitar de novo, tem meus amigos. E daí, né, alguns amigos foram para outros lugares, se mudaram, foram para trabalhar. E depois a expectativa se tornou nossa, né? Eu vi que eles estão enfrentando dificuldades, eu gostaria de estar lá junto, para enfrentar essas questões junto com eles. E depois começou a virar algo diferente. Eu fiquei, nossa, será que Deus tem alguma coisa para mim lá?
E quando eu comecei a me preparar para o ministério e a liderança da denominação falou que eu iria ser enviado para alguma igreja, eu pensei, estou com expectativas altas, eu acho que eu vou para Hollins Suzano. E eles me enviaram para Hollins Santo André. Eu tinha uma listinha assim das igrejas que eu queria mais ir e que eu queria menos ir. E a igreja da Hollins Suzano era a igreja que eu queria mais estar. A igreja de Santo André que eu queria menos estar. Eu falei para eles no primeiro domingo que eu estava lá, gente. Mas assim que eu pisei o pé lá, Deus mudou meu coração também. Então, abracei com todas as forças. Foi um tempo abençoado. Mas eu continuava com essa igreja no meu coração. E eu pensei que talvez fosse só uma questão de expectativas. Eu fiquei muito frustrado no primeiro momento. E eu tive que adaptar o meu coração. Expectativa que eu tinha, talvez eu precisava ajustar. Mas eu não percebi que junto de expectativa tinha também direção, porque eventualmente o pastor Manabo me convidou. Eu comecei a dar aula de escola bíblica para os jovens. E por conta disso, a liderança da denominação, 2 anos depois, me nomeou para cá. E eu fui enviado para essa igreja. Talvez o pessoal que estava aqui na época lembra. No primeiro ano, eu cumprimentava as pessoas olhando para o chão. Agora eu me desenvolvi um pouquinho, eu consigo olhar para o ombro de vocês. Daqui a pouco a gente chega no olho no olho. É brincadeira. Não, é verdade, né? Isso aconteceu. Mas é graça de Deus. Eu não tinha entendido naquele momento que talvez fosse direção de Deus, porque eu pensei que todas as expectativas que a gente tinha necessariamente precisavam ser ajustadas, porque sempre que eu queria alguma coisa não dava certo. E a esposa do pastor na época, né, o pastor Manabo, a Márcia, ela falou para mim, eu acho que Deus te chamou para estar aqui, para ter um tempo nessa igreja também. Não sei o que Ele tem para você, mas eu acho que é a direção de Deus, ela disse. E ela sempre foi uma pessoa muito incentivadora nas palavras. E aquilo mexeu bastante com a forma como eu enxergava essa questão. Expectativa nem sempre é ruim, às vezes é ruim. Às vezes, se ela está alinhada com a vontade de Deus, expectativa pode ser algo muito bom. E a gente vai falar sobre isso na palavra de hoje, que está lá no 2º livro de Samuel, capítulo 15. A mensagem de hoje está dentro daquela série O que Jesus faria. É uma continuação da pregação da semana passada. Toda vez que vocês me virem falar a continuação, a parte 2 da pregação da semana passada, é porque Deus me deu uma mensagem, uma pregação, um tema muito parecido com o pregador da semana anterior. E eu fiquei confuso e eu chamo de parte 2. Mas é porque eu fico, nossa, Deus, você deu a mesma mensagem para mim, será que eu vou repetir? E daí eu percebo que, nossa, é como se fosse de propósito, gente. Deus, Ele é Deus. Continuação, então, da mensagem da semana passada, que o Daski falou sobre o rei Saul e a sua dificuldade sobre pressão. Hoje a gente vai falar sobre o rei Absalão e a sua dificuldade em relação às expectativas. Vamos ler então, 2 Samuel 15, eu vou ler na NVI, versículos 1 até o 12. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia alguma causa para ser julgada pelo rei, Absalão o chamava e dizia: de que cidade você é? Teu servo é de uma das tribos de Israel, a pessoa respondia. Então Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Depois Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos que tivessem uma causa ou questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. Sempre que alguém se aproximava dele para se prostrar em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Desse modo, ele foi conquistando o coração das pessoas em Israel. Eu vou parar por aqui, depois a gente continua. A função de um rei de Israel: ele deveria cumprir os mandatos de Deus. Isso incluía 2 coisas principalmente. No que diz respeito à adoração, ele deveria ter zelo e consagração para cumprir a adoração como Deus tinha designado para a nação. O rei é aquele que ia adiante, então se o rei era aquele que estava adorando, o povo seguia em adoração. Se o rei estava em idolatria, o povo seguia em idolatria.
Mas não só na adoração, o rei tinha um outro dever, que era em relação a aplicar a justiça devida que Deus tinha para a nação. Aplicar como Deus tinha já revelado, né? Eles já tinham recebido lá dos mandamentos, das orientações, da palavra do Senhor. E o rei, né, Davi tinha inclusive instruído para, né, depois desse momento aqui, futuramente quando Salomão foi sucedê-lo, Davi tinha instruído ele que ele devesse ler a palavra todos os dias. Naquela época só tinha 5 livros, né? Então ele conseguia ler a palavra inteira todos os dias. Mas era para que aquilo ficasse firmado no seu coração, para que quando justiça fosse ser necessária ser aplicada, ele conseguisse fazer isso de forma como Deus tinha orientado. Então ele tinha essas duas funções específicas, a adoração e a justiça. Absalão, talvez ele queria ser rei. Ele era filho de Davi, o grande rei de Israel, e anteriormente ele tinha sido exilado. Ele tinha sido mandado embora da nação de Israel, porque ele matou o seu meio-irmão em vingança, né, por conta do que ele tinha feito. E ele resolveu fazer um esquema para retornar para sua terra. Né, primeiro, aliás, quem fez o esquema para ele retornar para sua terra foi Joabe, o comandante do exército. Ele fez um apelo emocional para o rei Davi, né, uma encenação ali para Davi trazer de volta Absalão, e Davi trouxe o filho que tinha sido exilado, mas ele se recusou a encontrar. Ele falou: você pode voltar para a terra, mas eu não vou te chamar aqui para o palácio. Significa, você não tem mais o status de um príncipe como você tinha antes. E o relacionamento pessoal com o rei também não tinha sido restaurado. E Absalão, né, voltou para a nação de Israel, mas ele queria voltar para o palácio. Então ele queimou a plantação daquele que ajudou ele, trazer ele de volta para a nação de Joabe. Ele queimou a plantação porque ele queria falar com Joabe para pedir para ele ajudar ele nessa retorno do palácio. E Joabe não queria, então queimou a plantação. Joabe foi falar com ele para tirar satisfação e ele falou: eu quero voltar para o palácio. Joabe parece uma pessoa muito complicada, porque tem horas que ele ficava, né, inconformado com alguma questão, tomava atitudes assim bem de cabeça quente, e nessa hora, né, imagina, sua plantação é queimada, você vai tirar satisfação e a pessoa ainda te pede um favor depois de ter te feito mal. Ele falou: não, sim, claro, vou chamar assim o rei para te ajudar. E ele foi lá. E Davi permitiu que Joabe então retornasse. Mas depois disso, de ter recebido graça 2 vezes do rei, ele agora tramava para tomar o trono. Ele tinha todo um plano estabelecido. Primeiro ele retornou para a nação, depois ele foi para o palácio, e agora ele queria o trono do seu pai, o rei Davi. O que será que cada um deles esperava de um rei? A gente já viu qual que era a função de um rei, o que deveria ser esperado dele, mas Joabe talvez esperava que o rei fizesse de acordo com o que ele queria. Pedia um favor aqui, pedia um favor ali. Se o rei fazia de acordo com o que ele tinha interesse, ele gostava. Se o rei poupava um inimigo que ele não queria que fosse poupado, ele se irava. Ele manipulou, mas ele foi manipulado também. Absalão, ele talvez esperava que o rei tivesse a simpatia do povo. A gente leu nesse texto que todas as vezes que alguém chegava no palácio, ele atendia a pessoa, ele beijava, abraçava, em vez da pessoa se prostrar diante dele. Ele, se fosse hoje, seria um exímio líder, um exímio político talvez, qualquer cargo de liderança. Uma pessoa que tem a simpatia das pessoas conquista. E liderança é muito mais sobre conquistar as pessoas do que um cargo específico. E Absalão tinha essa característica: ele era bom com pessoas, ele conversava, ele conquistava, ele tinha uma não só aparência física, uma postura assim que inspirava assim: nossa, esse cara aqui é um líder. E essa era a expectativa dele, afinal era isso que ele corria atrás. Ele queria a simpatia do povo, satisfazer os desejos das pessoas, ele queria o poder. O que será que nós esperamos dos nossos líderes hoje? Temos os nossos líderes na igreja, começando pelo pastor Joel, equipe pastoral também junto dele, né? Eu, Daisca, a Vitória também, a Xi. Temos nossas outras lideranças, mesmo na nossa denominação, né? A liderança da denominação, a diretoria da convenção. Temos a liderança da igreja no mundo. Temos as lideranças políticas que não têm a ver com a igreja.
Alguns têm até, né, outras lideranças, aqueles que moram junto com os pais são liderança deles, aqueles que trabalham têm seus chefes. Inevitavelmente, porque nós temos líderes, nós vamos ter expectativas. O que será que cada um espera dos seus líderes, dos reis que nós temos por aí? Será que nós temos essa expectativa como Joabe, de que façam tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer? Será que temos uma expectativa parecida com Absalão, que satisfaz os pedidos, que vai ter uma simpatia especial, que vai tratar de um jeito que a gente se sente diferente? O erro de Joabe e de Absalão foi achar que a função do rei era definida por expectativas de pessoas. De formas diferentes um do outro, mas os dois achavam que as expectativas moldavam quem era o rei. E por conta disso, Absalão achou que ele deveria ser o juiz da terra, foi o que ele disse nesse texto. Ele falou: quem dera eu fosse o juiz dessa terra, e se todos que viessem a mim, eu faria justiça. Mas a gente vê na palavra de Deus que existe uma única pessoa que é chamada de juiz da terra. E esse é Deus. Lá no Salmo 94 está escrito: levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. É um clamor ao Senhor para que Ele faça justiça nesse mundo. O salmista aqui não está buscando ele mesmo fazer justiça, não está buscando respostas ou satisfação de Deus, ele está clamando pelo juiz da terra. Deus é esse juiz. Lá em fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Abraão era uma das poucas pessoas ousadas na Bíblia que argumentava com Deus. Deus falava uma coisa e ele falava: mas será que não pode ser alguma coisa assim? Mas era porque ele estava com o coração orientado, né? Se ele falasse alguma coisa diferente da vontade de Deus, certamente não funcionaria. Mas ele alegou pela justiça de Deus e não pelo seu interesse. Não era para buscar a preservação do seu sobrinho, era para buscar a preservação de alguém que era justo diante de Deus. E Deus, ele atendeu esse pedido. Deus, como o juiz da terra, diferenciou o justo do ímpio naquele momento. Aqueles que tinham pecado, pelo seu pecado pereceram, e aqueles que buscaram o Senhor pela sua fidelidade foram poupados. Deus, ele é o juiz de toda a terra, não apenas nas histórias da Bíblia que há tanto tempo aconteceram, mas ainda hoje nos nossos dias. Deus é aquele que nós podemos clamar e buscar por ajuda nos nossos dias, buscar por essa justiça que nós tanto esperamos. Mas será que tem vezes que nós esperamos dessa justiça olhando para as figuras dos líderes? Querendo ou não, ainda hoje, essas funções que nós vemos desde lá na Bíblia são ainda esperadas dos líderes, né? Ainda são as funções devidas. O líder é aquele que leva os seus liderados na sua adoração, seja essa a Deus, seja essa não. E o líder é aquele que tem o dever de apontar a direção que as pessoas vivem. Mas muitas vezes a gente confunde o apontar a direção com definir a direção. A gente às vezes espera que o líder defina o que é a justiça e aplique essa justiça. E às vezes a gente espera que seja a nossa justiça. Se for um líder que pensa que nem eu, nossa, é o melhor líder. Se eu ouvir alguém que fala como eu penso, exatamente como eu penso, eu falo assim: nossa, gente, já ouviu tal pessoa falar? Muito bom essa pessoa, hein? Coincidência que ela pensa igualzinho a mim, mas nossa, muito boa essa pessoa. Aquela pessoa lá que não fala tão parecido comigo, talvez tenha alguma coisa que é melhorar, é um pouco diferente. É alguma coisa intuitiva nossa. Não necessariamente a gente vai nascer com necessariamente a gente vai nascer com uma natureza um pouco egoísta nesse sentido. A nossa perspectiva parte dos nossos olhos. A gente começa esperando a justiça das figuras palpáveis que tem à nossa frente. Mas a gente precisa ser lembrado, assim como a figura do rei lá em Israel e a figura dos líderes hoje também, o líder serve para apontar para a direção da justiça e não para definir essa direção. Qual a nossa expectativa sobre o rei? Deve ser que ele aponte para a direção certa. Agora, qual a nossa expectativa sobre o Cristo? A nossa série é O que Jesus faria? Qual a nossa expectativa sobre Jesus? Jesus, ele é chamado de Rei dos Reis, não é? Ele é um rei. Será que ele tem uma função semelhante? Será que passou coisas semelhantes que talvez Absalão não caminhou bem, que Jesus caminhou? Lá em Mateus capítulo 20,
nós lemos: 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Ao ouvirem que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão se prendeu para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? E eles responderam: Senhor, queremos que os nossos olhos se abram. Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Se fosse a um rei que eles estivessem pedindo ajuda, talvez a expectativa deles não fosse condizente. Imagina você chegar no pastor Joel e falar assim: Pastor Joel, eu quebrei a perna, você pode me ajudar? Ele não vai saber o que fazer, pastor Joel não é médico. Se vocês pedirem pastor Joel cozinhar alguma coisa para vocês, ele vai fazer maravilhosamente. Ele é um ótimo cozinheiro. Ele também é um ótimo pastor. Devia ter falado na outra ordem, desculpa, gente. Mas é que eu me admiro muito das duas áreas. Mas os cegos, eles não... Aparentemente, se a gente for ler, não era condizente. Você pede para alguém com o título de filho de Davi, que era um título, era bem que chamar alguém de rei. Quando você clama por Senhor, filho de Davi, você está dizendo: rei, faz alguma coisa. E como a gente viu lá em Absalão e todos os outros momentos, toda vez que alguém clamava pelo rei, era para lhe fazer justiça. Rei, o meu vizinho aqui roubou o meu terreno e ele não quer devolver. Faz justiça. E o rei falava assim: bom, o terreno é dessa pessoa, tem aqui o registro, fica com essa pessoa. Não é dessa pessoa, não, fica com ela. Quando as duas mulheres foram clamar para Salomão, Salomão falou: então corta o meio. E revelou qual era a mãe verdadeira da criança. Independente se era biológica ou não, ele decidiu que aquela mãe deveria ficar com o filho. O rei resolvia questões palpáveis. Era esquisito pedir para um rei resolver uma questão dessas. Eles eram cegos. A expectativa deles não estava torta. Ela estava correta, na verdade, porque Jesus não era apenas um rei. Jesus era Deus. Jesus era o Messias que estava lá no meio deles. E Jesus trouxe essa cura. Ele teve misericórdia, ao que está escrito. Agora, quando Jesus estava saindo por aí curando, e as pessoas começaram a reconhecer ele como, né, o Messias, o Filho de Deus, que eles estavam aguardando, o Rei de Israel, que traria restauração para a nação, tantas expectativas eles tinham para esse rei. Eles eram uma nação há séculos e séculos dominada por outros povos, e agora eles estavam pensando: vai vir um rei que vai trazer a nossa independência, vai vir um rei que vai trazer prosperidade para a nação, vai vir um rei que vai fazer as coisas que eu tanto tenho sonhado. E o que eles viram era uma pessoa que saía por aí pregando, ensinando, curando. E João Batista chegou a perguntar, lá em Mateus 11, João, ao ouvir da prisão, o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Jesus não veio satisfazer expectativas. Jesus não veio cumprir desejos. Ele não veio tomar o poder para si mesmo. Jesus, como Messias, como Rei, ele veio para cumprir a vontade de Deus. A vontade que era tanto tempo revelada nas promessas, ele trouxe em realidade. Eles já conheciam o Antigo Testamento, que falava muito sobre quem era o Messias, o que o Messias viria a fazer, e ainda assim a expectativa deles parecia caminhar de uma outra maneira, porque lá em Isaías eles veem sobre Jesus. Jesus é aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos curados, porque eles ainda esperavam alguém que fosse trazer uma prosperidade, uma independência como nação, quando estava escrito que o Messias era aquele que via trazer restauração. O que você espera de Jesus na sua vida com Deus? Será que você espera em algum lugar do seu coração que Ele satisfaça suas insatisfações, suas inconformidades com o mundo? Nossa, o mundo tem tantas dificuldades, tantas dores que nós vemos por aí. Por que Deus não faz alguma coisa? Eu não sei o que fazer da minha vida, por que Deus não me diz qual é o próximo passo? Quais são os dons que eu tenho para servir a Deus? Será que Ele não tem falado?
por que demora tanto para ele escutar a minha oração? Essas perguntas são legítimas das nossos corações, mas nós temos que tomar cuidado para que as nossas expectativas não sejam levadas por esses sentimentos que são verdadeiros. Os sentimentos são reais, mas eles que devem ser conduzidos pela vontade de Deus. Não que Ele resolva nossas questões pessoais, mas que como cego Ele traga cura para os nossos dias. Ele traga em nós, em plenitude, em realidade, a sua vontade. O que você espera da sua vida com Jesus? Uma última pergunta que a gente vai fazer hoje. O que se espera da igreja? Porque não é apenas nós que temos expectativas, existe uma expectativa sobre as nossas vidas também. Lá no final do texto de hoje, lá 2 Samuel 15, a partir do versículo 7. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom, para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesur, em Arã, fez esse voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Então o rei disse: vá em paz. E ele foi. Absalão, porém, enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convocados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar o gilonita Aitofel, conselheiro de Davi, da cidade de Giló. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Absalão ele tentou tomar para si o trono e muitos do povo começaram a segui-lo. Hebrom foi onde Davi tinha começado o seu reinado. Quando Saul ainda era rei, aconteceu aquele episódio que nós vimos na semana passada, o nosso cooperador Dais que trouxe na meditação. Saul ofereceu sacrifícios a Deus quando não era a função dele. O rei deveria aplicar a justiça de Deus e orientar o povo. Quem deveria oferecer os sacrifícios era o sacerdote. Ele ofereceu esses sacrifícios e porque ele desobedeceu a Deus, a ordem expressa era esperar Samuel para que ele chegasse para oferecer os sacrifícios. Porque ele desobedeceu ao Senhor, o Espírito de Deus já não estava com ele e agora foi para junto de Davi. Saul perdeu a sua autoridade real. Como ele não tinha cumprido da sua função, agora outra pessoa que tinha um coração segundo Deus cumpriria. Absalão, ele queria seguir exatamente a mesma rota de Davi. Acontece que ele seguiu exatamente a mesma rota de Saul. Ele pensou: Davi começou a reinar em Hebrom, quando Saul ainda era rei. Hebrom declarou que ele era rei da tribo de Judá, e depois ele foi declarado rei de todo Israel, depois que Saul morreu por conta da sua própria impiedade. Absalão pensou: bom, se eu arranjar algum jeito de ser declarado rei em Hebrom, eu vou começar como meu pai Davi, ser rei em Hebrom, depois ser rei sobre todo Israel, ser rei sobre Judá, lá onde eu nasci, e depois conquistar todo Israel. E ele inclusive pegou o braço direito do rei, Aitofel, o conselheiro do rei, aquele cujas palavras o rei considerava como se fossem palavras do próprio Deus. E porque muitas pessoas gritaram, muitas pessoas anunciaram e tudo já estava organizado, o resto não teve como ceder à pressão. Eles seguiram esse novo rei que se dizia rei. Acontece que ele ofereceu sacrifícios quando não era a função dele. Acontece que ele tomou o poder para si e tentou matar Davi, o rei anterior. Diferente de Davi, que tinha tido zelo pelo ungido do Senhor. Absalão foi diferente dos seus antecessores. A terra que ele queria conquistar lá, a cidade de Hebrom, era a cidade onde os reis eram ungidos e se tornou algo comum, porque foi uma cidade marcante para a história de Israel. Hebrom foi a cidade onde o primeiro terreno da nação de Israel foi comprado. Abraão, muitos e muitos anos atrás, séculos antes disso, tinha comprado um terreno lá para enterrar Sara, sua esposa. Depois eles foram para o Egito e quando eles retornaram, eles precisavam conquistar a terra prometida e eles descobriram que lá habitavam gigantes, pessoas que eles não conseguiriam derrotar. Mas um deles foi corajoso e disse que se Deus estiver comigo, eu irei lá enfrentá-los. E não apenas ele disse como ele fez, Caleb, ele foi enfrentar esses gigantes que moravam em Hebrom.
Depois que ele começou essa conquista, o seu irmão mais novo continuou. Caleb era a pessoa mais velha da nação. E ele disse que se alguém quisesse continuar essa conquista, né, iria ter que enfrentar esses gigantes. Otoniel se voluntariou, porque ele confiava em Deus, e ele conquistou essa cidade. Depois a gente viu que Davi foi ungido rei lá. Hebrom tinha todo um histórico de fidelidade, de obediência ao Senhor. A cidade que ungia os reis, que direcionava o que um líder deveria fazer, apontava para a fidelidade. Absalão, porém, conspirou, sacrificou quando não devia, buscou por expectativas humanas. Ele organizou aqui uma entrada muito bem estabelecida. Ele, tinha conversado com 200 homens de Jerusalém, uma quantidade significativa para se reunir numa cidade e declarar em voz alta que Absalão é rei em Hebrom. Ele tinha feito tudo muito bem organizado. Se a gente for pensar ele como um organizador, nossa, tudo que ele fez até então, muito bem estruturado, ótimo estrategista, muito bom, conquistando pessoas e simpatias. Absalão fez uma entrada bonita, cheia de confete, mas essa entrada estava vazia, não tinha nada da glória de Deus. Agora Jesus, que é o rei ideal que a gente está olhando. Vamos voltar lá em Mateus 21. Dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão um jumento amarrado com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam a mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe, o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem a você humilde, montado num jumento e um jumentinho, cria de jumenta. A multidão que ia diante dele, versículo 9, e os que seguiam gritavam, Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana significa um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Semelhante ao que os cegos disseram, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, faz justiça, filho de Davi, o rei. A entrada de Jesus foi humilde, montado num jumento, completamente diferente da entrada de Absalão. Agora, a entrada dele cumpria as promessas de Deus. Ela era exteriormente simples, mas interiormente cheia de glória de Deus. Jesus, que era Deus, lá em Filipenses está escrito que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Na versão Almeida diz que ele não considerou como usurpação tomar para si essa postura de ser Deus. Ele poderia, Jesus era Deus, ele tinha todo esse poder, mas escolheu ir em humildade. A Igreja de Cristo, nós somos chamados discípulos de Jesus, porque nós devemos caminhar como Jesus fez. Nós viemos aqui para sermos sal e luz nesse mundo, para refletirmos a vontade de Deus, testemunhar o Evangelho, sermos cheios do Espírito Santo. O que se espera da igreja não é nós tomarmos para nós o que nós achamos ser os deveres de Deus. O que eu acho que a igreja deve ser no mundo não é nós tentarmos aplicar a justiça com nossas forças ou mesmo das nossas capacidades tentar trazer cura, trazer restauração, fazer o nosso jeito de adorar a Deus como nós achamos, o nosso discernimento, nossas decisões. Muitas vezes a gente tem esse imediatismo porque algo acontece e a gente sente-se compelido a fazer algo em relação a isso. Quando a gente ouve alguém ofender o nosso Deus que nós tanto amamos, nós adoramos, nós louvamos, e aperta o nosso coração ouvir algo diferente, a gente já quer partir para a defensiva. Eu vou defender Deus. É bem parecido com uma criança falando assim, não, deixa aí, pai, eu te defendo, eu sou mais forte que você, certeza. O pai vai apreciar, certamente, mas ele definitivamente não vai querer que a criança parta para cima do perigo, quando ele mesmo pode, muito mais do que a criança, fazer algo. O que o pai aprecia do filho é que o filho faça de acordo com o que ele diz. Se uma situação perigosa se apresenta, ou mesmo não perigosa, mas diferente do que a criança espera, o pai vai orientar e a criança vai seguir a orientação. Se a criança tiver um irmão mais novo, ela não deve tomar para si a função de, então, eu sou
a pessoa responsável pelo meu irmão mais novo. É uma função muito pesada para uma criança lidar. Eu não sei porque eu sou o filho mais novo, né? Eu só recebi os benefícios. Mas suponho que os filhos mais velhos sofreram essa pressão crescendo, né? O filho mais velho, ele tem a função de apontar para o pai, né? O pai está ali, o irmão mais novo, ele sabe o que fazer. E os dois vão seguir juntos. Davi orou assim ao Senhor: ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao contemplar a tua forma. O que se espera da igreja é clamar ao Deus que é o líder ideal. Não são líderes humanos, não somos nós mesmos ou nosso pensamento do que é bom ou o que deveria ser, mas é ao Senhor que a gente clama. Se eu não consigo trazer cura, e de fato eu não consigo, mesmo aqueles que têm o dom de curar, não são eles que trazem. Se nós não conseguimos, nós clamamos. Se eu não sei como falar, eu peço ao Senhor. Eu que sou tímido, para mim o maior pesadelo de todos seria pregar, e graças a Deus eu consigo falar aqui agora. Por mais que por dentro vocês não sabem, mas eu estou passando mal já. Mas Deus é Deus. Nós podemos esperar, nós podemos confiar, nós podemos depender desse Senhor. Esse é o líder ideal que vem no nosso meio. Não é um líder que faz de tudo por nós, mas é o líder que nos orienta como nós devemos fazer por Ele. Amém. O que se espera da igreja é ir em frente com fé nesse Senhor, nesse Deus que já declarou as suas verdades na sua palavra. Para nós, o importante não é ficar pensando se é para ir para cá ou se é para ir para lá, mas é ir. Jesus já nos chamou, já nos convocou a ir nesse mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Nós precisamos ir adiante. O que você tem sentido de expectativa nos seus dias? Eu falei que eu orei por 7 anos esperando que eu viesse para essa igreja. Quando eu cheguei, eu estava cheio de expectativa. Eu queria fazer de tudo e eu bati a cara. Eu percebi que eu não era capaz de resolver todas as coisas que eu esperava. Eu percebi que o meu próprio coração não conseguia lidar com 7 anos de expectativa sobre o que eu queria fazer aqui, do que eu queria viver, o que eu deveria ser como pastor. Eu sofri muito com ansiedade por conta disso, porque a expectativa estava desalinhada da vontade de Deus. Percebi que a expectativa não era algo ruim, mas o alinhamento era o desafio que eu precisava viver. Deus tem tratado isso no meu coração a cada dia, de realinhar o meu coração ao Senhor, de entender como eu devo ser pastor, como nós devemos viver juntos aqui, nossa igreja. Como será que tem sido nos seus dias, na sua vida? Você tem sofrido com expectativas, seja de outros, seja de você mesmo? Você tem travado diante das direções que Deus tem dado porque algo te impede? Medo, vergonha, indecisão, achar que não sabe o que fazer, achar que não tem dons, achar que algo está esquisito, algo está errado, achar que as circunstâncias são maiores do que nós. Ao lermos essa história de Absalão e compararmos com a vida do verdadeiro rei que é Jesus Cristo, nós percebemos que o que se espera dos nossos líderes é que eles apontem para Jesus. Que o que se espera desse Jesus é que ele cumpra a vontade de Deus nesse mundo, trazendo salvação para os nossos dias. E o que se espera de nós é nós irmos adiante, seguindo o que já foi falado a nós, o que já foi revelado aos nossos dias, pedindo que ele encha nossos corações, pedindo que ele nos dê ousadia, que ele fortaleça a nossa fé. Nós podemos clamar a esse Deus, então vamos fazer isso nesse momento. Vamos juntos em oração apresentar nossos corações, nossas circunstâncias pessoais diante de Deus. Se em alguma dessas áreas a sua expectativa tem falhado, peça ao Senhor nesse momento que Ele alinhe o seu coração sobre a sua liderança, sobre o Jesus que você chama de seu Senhor, e sobre a si mesmo, tanto como pessoa, como nós juntos como igreja. Se tem alguém também escutando essa pregação, que não conhece a palavra da verdade, que não tem a sua vida entregue para Jesus, mas enfrenta essas dificuldades com expectativas, essas incoerências, isso tem apertado o seu coração de forma que você não vê soluções.
Essa é a boa notícia que nós trazemos nesse momento. Jesus Cristo é aquele que traz cura, é aquele que é a solução não para os seus desejos, mas solucionar como o seu coração deve desejar. Vamos todos juntos orar então, colocando nossas vidas diante do Senhor. Senhor Santo Deus, nós estamos diante do Senhor, o Senhor que é o juiz dessa terra, o Senhor que é o Rei dos nossos dias, da nossa vida, o Senhor que é Cristo, nosso Salvador, aquele que nos traz restauração. Ao Senhor nós pedimos, nós clamamos, vem em nosso auxílio. Para nós é tão difícil caminharmos a cada dia, não entendendo o que acontece nesse mundo, não entendendo o que se passa em nossos corações, mas nós sabemos que nós podemos confiar no Seu nome. Nós te pedimos, Senhor, ajusta nossas expectativas para que o nosso olhar seja direcionado pelo Senhor, para que nossos líderes e nós como liderança apontemos somente para o Senhor, e para que nós possamos viver em clamor, em fé, buscando somente da Sua direção, e nós possamos como igreja avançar nesse mundo, proclamando da Sua verdade, do Seu Evangelho, fazendo discípulos, não porque nós em nós mesmos somos solução para ninguém, mas porque o Senhor é salvação para esse mundo. Nós cremos na Tua palavra, confiamos no Teu nome, nós oramos em nome de Jesus, amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta em amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, pois pra Te adorar, pois pra Te adorar, que eu nasci, e pra nada mais, pra nada mais. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração.
Louvado seja o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, consolação do seu Santo Espírito esteja hoje e para sempre com a sua igreja, Igreja de Cristo. Amém, amém. Amém. Pode se assentar, igreja. Nós temos alguns avisos